Boa tarde a todos. Em nome da Fundação Logosófica, eu dou as boas-vindas a todos vocês que estão aqui assistindo essa live. Meu nome é José Antônio, eu sou docente da Fundação Logosófica em São Paulo. Eu queria começar a atividade de hoje, como sempre, passando um pequeno vídeo sobre o que é a Fundação Logosófica, quais atividades a gente realiza. Nós estamos presentes em todo o Brasil, em vários países do mundo, e eu também, desde já, convido a todos vocês que nunca conheceram ou estão conhecendo agora a Logosofia, a se aprofundar um pouco, conhecer um pouquinho mais dessa ciência. Nós vamos começar com um pequeno vídeo, e depois a gente vai para a nossa live de hoje, tá bom? Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar a situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade? O que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? Quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está sentindo? Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. Então, mais uma vez, bem-vindos todos aqui à nossa live de hoje. Vou convidar aí meus amigos também, estudantes de Logosofia, para subirem ao palco. Enquanto isso, eu vou ler aí para vocês. Hoje nós vamos falar sobre alquimia. Eu queria começar a atividade de hoje dando um ensinamento que é a base aí da nossa conversa de hoje, da nossa atividade. Antigamente, chamavam-se de alquimistas os que transmutavam chumbo em ouro. Para os que nada sabiam disto, havia naturalmente muitos pontos obscuros ou incompreensíveis. Mas não ocorria o mesmo aos que estavam perto dos alquimistas, e que, guiados por estes, se esforçavam em transmutar o chumbo da escória humana em reluzente ouro. Então, hoje eu estou aqui meu nome é José Antônio, como falei, sou administrador de empresas, estou aqui com mais 4 amigos. Queria que cada um se apresentasse. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Pedro Fernandes, eu sou advogado, sou docente de Logosofia na Fundação de São Paulo. Boa tarde, eu sou a Nayara, eu trabalho numa empresa de tecnologia
e sou estudante de logosofia e gosto muito de esportes. Oi, pessoal, eu sou a Angel, eu sou arte educadora, tenho formação em pedagogia, artes cênicas e yoga, e estou estudando logosofia já faz um tempo. Boa tarde a todos, meu nome é João Menezes, eu trabalho com finanças e controladoria no setor automobilístico há 8 anos, e uma ótima live a todos. Então é isso, hoje a nossa conversa é sobre alquimia, é sobre transformação, é sobre como mudar efetivamente o nosso interno, que é exatamente o grande objetivo aí de todos os estudantes e investigadores da ciência logosófica. Essa ciência, ela propõe que cada um, diariamente, seja um cientista da própria vida, que utilize as experiências, as vivências como um campo experimental e que comece a cada dia mudar um pouco daquela parte de chumbo que cada um de nós tem, que reconhece, e uma parte mais reluzente, uma parte mais bacana. Então, assim, para começar essa conversa, eu queria falar um pouquinho só de um conceito de logosofia, que é o conceito de câmbios, muitas vezes traduzido como mudanças. O que é um câmbio para a logosofia? Câmbio é uma mudança interna muito maior, muito mais profunda do que uma simples adaptação, do que uma simples coisa circunstancial que ocorre na nossa vida. Então, muitas vezes a gente, pelas circunstâncias, pelas vivências que a gente tem, ou por alguma casualidade, a gente é obrigado a mudar a forma de fazer determinada coisa, ou a forma de encarar determinada coisa, mas isso muitas vezes é circunstancial. Então, eu posso querer comer alguma coisa que não tenho, eu mudo naquele dia o meu cardápio. Eu posso gostar de andar de carro e eu posso, naquele dia, estar com o meu carro quebrado e resolver usar o transporte público. Isso é uma mudança, tá? Que pode durar mais tempo ou menos tempo. Quando a logosofia apresenta o conceito de câmbios, é algo muito mais profundo. É quando, de verdade, eu entendo que algo tem que ser mudado de forma definitiva na minha vida. Isso não é algo simples, porque é uma mudança de concepção, é uma mudança de princípio, é uma mudança, muitas vezes, de valor, e geralmente essa mudança ela ocorre após um longo caminhar, né? Uma investigação, óbvio, muitas vezes também suscitada por circunstâncias da vida, né? Muitas vezes a gente é colocado de frente à oportunidade de realizar um câmbio, mas muitas vezes é fruto de a gente ter uma nova compreensão sobre um conceito, sobre a própria vida ou sobre a própria existência. Então, a ideia hoje é cada um aqui falar um pouquinho de como é que tem sido essa alquimia interna, como é que tem sido esse processo de realizar esses câmbios, de realizar essas transformações. E eu vou começar, então, perguntando para o João se esses câmbios e essas transformações começam desde cedo na vida, né? Desde quando a gente pode começar? Também eu convido a todos que tiverem qualquer tipo de pergunta, observação, que vão aí postando na aba de perguntas, e ao final, e na segunda parte da nossa live, a gente vai responder as que a gente tiver oportunidade, tá bom? Então, João, como é que funciona isso? Desde cedo dá para começar a realizar transformações? Pois é, Zé, Zuc, todos passamos por inúmeros câmbios durante as fases da vida, né? A infância, a adolescência, a juventude, e assim vai. Inclusive hoje, né, a gente está vivendo uma pandemia e parece que tudo cambiou, mudou de uma hora para outra, e a gente tem que entender e adaptar a circunstância, né? E isso é a grande ponto-chave da questão, né? E aí tem câmbios fáceis, difíceis, bons, ruins, internos, externos. E aí eu fico pensando, né? Como é que eu posso ser agente ativo na condução desses câmbios na minha vida, né? O que eu preciso ser e o que eu preciso deixar de ser? E aí, pensando sobre esse aspecto, eu gostaria de compartilhar uma experiência que eu vivi na adolescência, quando eu tinha 15 anos. Bom, nessa fase, né, as responsabilidades começam a surgir e tudo vai cambiando, né, vai mudando, vai aparecendo de uma forma repentina. E aí eu estava aí, né, já com as lutas do colegial, matérias novas, tudo muito novo, então eu tinha que entender e conectar tudo isso à minha vida, né, de adolescente ali. E aí, nesse mesmo momento, os meus pais, eles estimulavam a fazer um curso de inglês, né, um curso particular de inglês para complementar esse estudo nesse conhecimento de
de inglês, porque eles diziam que isso ia ser importante, né, para minha vida, adquirir esse conhecimento, eu ia conseguir me destacar mais profissionalmente para a própria vida mesmo, né. Mas mesmo assim, os meus pais trazendo esse elemento, esse aspecto, eu ainda lutava muito ali naquela fase da adolescência, não entendia direito, né, eram muitas responsabilidades novas, e eu não conseguia colocar o verdadeiro valor nessa oportunidade em específico, né, nessa experiência com o estudo de inglês, né. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a não realizar aquela atividade bem, né, comecei a tirar notas baixas, comecei a ir mal, a desapontar meus familiares, né, e até a mim mesmo, né, porque eu não estava conseguindo cumprir com aquilo, e aquilo estava me desestimulando, e estava sendo uma experiência muito ruim, né, de um valor muito ruim, estava tomando chumbo literal nessa experiência. E aí, teve um certo dia, né, o meu irmão mais velho, o André Menezes, ele chegou em mim, já depois de muitas tentativas dos meus pais, o meu irmão mais velho chegou em mim e falou assim: João, para estudar inglês é igual arroz e feijão, tem que comer, tem que buscar esse conhecimento, isso vai se diferenciar mesmo na sua vida. Eu já experimentei isso, então tenta refletir um pouco, pensa um pouco sobre isso, né? E aí, nesse mesmo período, meus pais estimulavam aí nos finais de semana no setor de adolescentes da Fundação Logosofic em Santos. E lá eu podia, já com um conjunto de outros adolescentes, que também tinham docentes de logosofia, né, auxiliando a estudar esses temas, lá a gente já entrava em contato com esses conhecimentos, né, com conhecimentos dos pensamentos, a identificar eles, os bons, os ruins, como é que teria que se comportar, né, para fazer essa alquimia, esse câmbio de valor, de pensamento. E aí aquilo, junto com esse toque que meu irmão deu, começou a mexer comigo e a fazer com que eu realizasse um câmbio interno com relação a essa experiência de estudar inglês, que eu comecei a conectar aquilo com algo além, né? Eu comecei a refletir e pensar que meus pais, eles davam muito duro para me proporcionar aquela oportunidade de estudar inglês, então aquilo já começou a me mexer, né? E aí eu comecei a identificar os pensamentos que me atrapalhavam nessa experiência. E aí qual foi que eu identifiquei? Preguiça. Então eu chegava da escola, almoçava, aí sentava no sofá lá para esperar, né, umas 2 da tarde, a hora do inglês, a preguiça dominava a minha mente, eu não conseguia me mexer, porque eu já não queria, né, realizar aquilo. Então aquele pensamento simplesmente me dominava e me fazia não sair do lugar. E aí depois eu percebi um outro, identifiquei a presunção, porque eu falava que eu já sabia, né, que eu já tinha inglês na escola, e que aquilo eu ia tirar com facilidade depois, mais para frente, que não precisava ser feito, então eu já me colocava em outro patamar, né, eu fui identificando isso, falta de vontade, porque eu não queria realizar aquilo, eu queria ficar no sofá, né, deitado, ou ir jogar bola com os amigos na praia, desobediência, indiferença, negligência, vários pensamentos eu fui identificando, e aí, conhecendo, né, como eles funcionavam e como é que eles atuavam nos momentos, eu comecei a ficar atento e a mudar a posição interna para conseguir cambiar, né, aquele pensamento da preguiça por algum pensamento da força de vontade, da atividade, do movimento, né, então eu tinha que realizar, eu que tinha que ir, né, meus pais não iam me levar para o inglês, eu tinha que realizar aquele movimento, então eu comecei a perceber a importância, né, dos conhecimentos logosóficos naquele momento para aprender a identificar, entender, dominar os pensamentos e conseguir ser capaz de valorizar certas coisas que aparentemente não possuíam valor para mim. Então, aquela experiência que não possuía valor, eu comecei a conectar com o esforço que meus pais faziam, com o que aquilo ia trazer para mim de benefício no futuro. Então, eu fui começando a realizar esse movimento e os resultados foram maravilhosos, né? Eu comecei a ir melhor, comecei a tirar notas boas, pegar estímulo, né, fazer amizades naquele ambiente lá da escola de inglês. Então, aquilo foi começando a se transformar numa experiência boa. E aí, no ano seguinte, eu tive a oportunidade de ir fazer um intercâmbio para fora e o conhecimento do inglês me fez poder viver aquela oportunidade em outro patamar, muito, muito melhor. Consegui fazer amigos, viajar, né, conhecer muitas coisas. E aquilo ficou marcado para sempre para mim, né? E aí, no final, refletindo sobre essa experiência, né, conectando com minha vida hoje, eu estou aqui realizando uma experiência profissional fora, né, e tudo que portas se abriram na minha vida com relação a esse câmbio de valor que eu fiz lá na adolescência,
com o auxílio desses conhecimentos que me fizeram enxergar, né, esses pensamentos que era algo novo ali, né, porque muitas coisas que atrapalham a gente enxergar o verdadeiro valor, né, da oportunidade, e aí eu consegui fazer esse movimento e hoje que é uma grande força interna que eu carrego comigo e que me ajuda em muitas lutas da vida. Bacana. E aí o João já trouxe uma série de elementos, né? Quer dizer, o primeiro é esse, né? Quer dizer, quando a gente reconhece o valor em algo que a gente não dá valor, é como se abrisse uma outra vida na frente da gente. Agora mesmo veio uma pergunta do Marcos aqui na aba de perguntas, falando que ele já tinha uma certa idade. Pô, será que é possível realizar câmbios? É possível realizar câmbios até o último dia da nossa encarnação aqui. Quer dizer, assim, a gente está aqui exatamente para aprender o valor real das coisas. E essa ciência ela apresenta exatamente uma série de instrumentos para a gente ir reconhecendo, né, essas coisas que acontecem, essas oportunidades que nós temos de mudar internamente, né? E o João apresentou também um outro conceito muito importante em logosofia, que é o conceito de pensamentos. Porque para a logosofia, pensamentos são entidades autônomas que chegam a possuir vida própria. Então, quando a gente começa a buscar realizar essas mudanças dentro de nós, a gente se depara com uma realidade que muitas vezes se opõe à nossa vontade. E aí é um dos grandes pontos, né, um dos primeiros passos dessa alquimia interna, desse processo que é a gente aprender como lidar com essa realidade que muitas vezes a gente acha que somos nós, mas que na verdade não somos nós, mas que está dentro de nós e muitas vezes tem seus interesses próprios, tem a sua forma de comportar, de se opor e até de nos limitar. Então, eu vou até chamar a Angel, que tem uma experiência super interessante sobre exatamente isso. Como é que é encarar de frente algo do próprio interno, como é que é mudar uma característica interna. É bem isso mesmo que eu vivi, Zé. Eu observei na pré-adolescência, ali na adolescência, que eu me senti uma pessoa muito tímida. Eu era uma pessoa tímida. E, a princípio, parecia que estava tudo bem, mas começou a passar umas fases e eu me sentia muito triste. Parecia que eu me sentia presa dentro de mim, parecia que faltava liberdade. Eu queria tirar uma dúvida na sala, levantar a mão para perguntar algo para o professor e eu não conseguia, eu me sentia incapaz. Então, eu comecei a refletir que eu precisava realizar esse câmbio interno, né? Eu precisava fazer uma transformação e que só dependia de mim, porque só eu poderia me expressar por mim mesma. Então, eu comecei a fazer um exercício de colocar a timidez em xeque. Toda vez que ela aparecia no meu interno, eu observava ela e eu observava o que ela estava me falando para fazer. Então, eu tinha uma dúvida na aula, a timidez me falava para não levantar a mão. Que pergunta, nada a ver, o que vão pensar? Não fala nada. E daí eu falava para a timidez internamente, então tá, vou fazer o oposto, vou levantar a mão e vou fazer a pergunta. E assim, não era nem o fato de fazer a pergunta em si, mas a alegria que eu sentia. Quando eu colocava a timidez em xeque e eu via que eu era capaz de ser mais, eu era capaz de enfrentar ela, eu me sentia muito livre dentro de mim e isso ia me mostrando que eu estava no caminho certo dessa transformação interna, né? E é interessante que todo dia de noite eu anotava, então eu comecei a criar um hábito de uma anotação diária em que eu escrevia o momento em que a timidez tinha aparecido, o que a timidez tinha me falado para eu fazer, e eu anotava o que eu tinha feito para combater aquela timidez, né? Porque eu via como essa anotação ia se transformando como uma força para mim, né? Porque no dia seguinte, quando a timidez aparecia de novo, eu me recordava que no dia anterior eu já tinha conseguido combater ela, né? Então isso ia me trazendo essa força para me manter ativa nessa transformação. E foi interessante que com o passar do tempo, né, com o passar dos anos, eu achei que, de boa, já superei a timidez. Mas eu comecei a ver no meu interno que era como se a timidez fosse só a primeira camada, sabe? Porque parece que lá no fundo tinha uma falta de confiança e isso é algo que eu venho trabalhando até hoje, assim. Bacana, que parece que a gente luta contra o que está dentro de nós a vida inteira, muitas vezes, né? Quer dizer, a Angel percebeu isso de cara, mas quantas vezes a gente fica a vida inteira para perceber que tem algo que a gente poderia mudar? Óbvio, não é simples, né? Óbvio que é importante esse aspecto de anotar,
Porque se a gente se propõe a acompanhar o que existe dentro de nós, é muito importante a gente ter relatos do que a gente faz, né? Ter observações do que a gente faz. Então, isso também é uma outra indicação de quem quer ser esse alquimista, né? A anotação diária, né? A anotação daquilo que se vive, daquilo que se experimenta, né? Mas não é só contra a gente que a gente briga. Muitas vezes parece que a gente é voltado contra os demais, né? Muitas vezes essas características nossas nos levam a ter dificuldades com os demais. Nayara, você quer falar alguma coisa sobre isso? Pois é, Zé. A minha experiência é exatamente em relação a isso. Bom, eu sempre fui acostumada durante minha vida inteira, desde criança, a ser uma pessoa reservada. E eu achava que eu era isso, uma pessoa reservada. Na verdade, eu me afastava das pessoas, né? E em determinada fase da vida adulta, isso começou a me incomodar, porque eu não queria me afastar das pessoas, né? E eu percebia que eu tinha muitas dificuldades de convívio. Olhando para mim mesma, né, eu comecei a perceber que eu sempre estava em um estado interno muito reativo e que eu agia com muita falta de paciência, irritação, rispidez. E muitas vezes eu tinha até falta de vontade de conviver com as pessoas, né? Então, eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo, né? E depois que eu comecei a estudar logosofia, eu aprendi a sempre olhar para o meu interno, né? Então, quando eu sentia esse incômodo, eu começava a olhar e tentar entender quais eram os pensamentos e o que estava acontecendo dentro de mim para que eu agisse com tanta irritação, com tanta falta de paciência, né? Então, eu percebi algo que foi muito sério, eu fiquei muito chateada quando eu descobri. Na verdade, eu percebia que toda vez, quando eu ia sair de casa para ir para determinado lugar, ou para academia, ou para o trabalho, ou para casa de alguém, eu tinha uma mania muito feia de recordar da pessoa que eu ia encontrar, e mentalmente eu começava a pensar em várias coisas que aquela pessoa fazia que me incomodava. Aí eu começava a pensar em vários defeitos daquela pessoa. O jeito que a pessoa anda, eu não gosto. Eu vou chegar lá e a pessoa vai abrir a porta daquele jeito, e eu não gosto que ela abra a porta daquele jeito, né? Então, eu comecei a perceber que eu tinha esse hábito de ficar procurando coisas nas outras pessoas para que eu não gostasse. Então, quando eu chegava no lugar, eu já estava irritada com a pessoa, eu ainda nem tinha encontrado ninguém, e eu já estava num estado super irritada, né? Então, eu entendi que eu precisava fazer esse câmbio, né? Como já foi falado aqui. E algo que a logosofia também me ajudou muito era que eu precisava encontrar em mim qual era o fragmento que não conseguia enxergar as qualidades nas outras pessoas, né? Porque, com certeza, as outras pessoas tinham qualidades, né? E muitas vezes essas pessoas com que eu agia dessa forma eram pessoas que eu gostava muito. Então, eu não queria ter uma convivência ruim com elas, né? Então, eu me propus a praticar um exercício, que toda vez que viesse um pensamento reclamando, um pensamento ruim em relação a outra pessoa, eu iria fazer um esforço interno para buscar as qualidades daquela pessoa. Então, eu comecei a fazer isso. Antes de sair de casa, quando eu estava me preparando, quando estava no caminho, vinham aqueles pensamentos de reclamar da outra pessoa, aí eu ia lá e começava a substituir esses pensamentos e recordar das qualidades que aquela pessoa tinha, pensar nas coisas boas que aquela pessoa já tinha feito para mim ou para outras pessoas, né? E foi muito incrível, né? Como isso mudou o meu convívio com os outros, né? E uma coisa que me ajudou muito em relação a isso, a encontrar essas características boas nos outros, foi o afeto, né? Porque eu percebi que toda vez, quando eu conseguia me recordar das pessoas com afeto por elas, com esse olhar puro e procurar o que havia de melhor em cada um, eu me tornava uma pessoa melhor, né? Então eu percebi que quando eu conseguia agir com afeto, eu me tornava uma pessoa muito boa. E até hoje, em todas as minhas convivências, quando eu coloco o afeto, eu consigo tratar os outros sendo a melhor Nayara que eu posso ser, né?
Então, esse foi o câmbio. É uma luta ainda diária, né? Não é que eu consegui exterminar todos esses pensamentos, mas hoje a logosofia me trouxe esses elementos, né? E que todos os dias, quando esses pensamentos chegam, eu já sei o que fazer para combater eles. Esse é um ponto fundamental, né? Quer dizer, a gente, para mudar, para realizar esses câmbios, a gente tem essa prerrogativa de escolher os elementos que vão compor as novas formas de atuar, os novos pensamentos que a gente quer ter. Então, quer dizer, não é um trabalho ao acaso, né? Como a Nara trouxe, a gente tem a prerrogativa de escolher o que compõe o pensamento, o que compõe cada uma das coisas que fazem eu atuar de uma forma ou de outra, que tipo de átomos estão lá, que tipo de elementos, que tipo de átomos eu quero colocar no lugar. Então, efetivamente, esse trabalho de alquimia é algo real, é algo que exige, como foi trazido, um estudo. O que é que eu estou vivendo? Por que eu estou vivendo? O que é isso? Quais são as características disso? E a ideia, como foi até trazida uma pergunta agora aqui também, quer dizer, eu só realizo câmbios quando eu tenho problemas? Ou será que dá para eu ter uma atitude diferente? Eu me propor já ir realizando, já ir mudando, sem estar vivendo problemas específicos, né? Então, para falar sobre isso, eu vou chamar o Pedro agora. Quer dizer, dá para criar um plano para a própria vida? Legal, Zé. Muito boa pergunta, né? Bom, foi até uma das perguntas que passaram, né, naquele vídeo inicial, para quem teve a oportunidade de assistir. Um dia eu me perguntei, assim, por que eu estou no mundo? Por que eu fiz essa reflexão? Porque eu parei em frente ao espelho e olhei para aquele ser, né? Olhei para mim mesmo. Cara, e assim, eu estava super insatisfeito com aquilo que eu via, né? Eu estava olhando para uma pessoa amargurada. Deu uma travadinha no Pedro? Sim. Vamos lá, esperar ele voltar aí. Está voltando já. Então, o Pedro está falando sobre exatamente isso. Como é que é esse plano? Dá para olhar para mim, já eu, antes de ter um problema, já me propor a mudar? Dá para eu fazer esse planejamento do que eu vou mudar? Então, essa é a ideia do que o Pedro está falando. Tô de volta. O Pedro está voltando aí. Voltou. Tô de volta. Desculpa aqui, gente. Tive um pequeno problema aqui. Mas vamos lá, eu parei no momento aqui em que eu olhei para mim mesmo e vi um ser que eu não gostava, né? Um ser reclamão, um ser sem boa vontade para fazer as coisas, um ser descontente com a própria vida, né? E, poxa, será que era possível, né? É possível realizar esse câmbio, né? Eu trocar esse tanto de coisa ruim que eu estava vendo dentro de mim, né? Ou será que o meu destino estava fadado, né? Aquela coisa escrita, né? Eu repetir os meus próprios erros, repetir as próprias experiências, né? Como aquela gota d'água, eu sempre caindo no mesmo lugar, né? E, assim, vou ser sincero, né? Fazer esse tipo de câmbio, né? Fazer essa mudança, né? De maneira mais simples, dói, né? Porque pode parecer muito mais confortável a posição da gente achar que todos que estão ao nosso redor devem se adaptar à nossa modalidade e às nossas exigências, né? A experiência da área é bem legal nesse aspecto, né? Falou, o cara lá, fulano é daquele jeito, né? E, bom, eu sou assim, né? Parece que a gente ama tanto a gente mesmo que, pior que sejam as nossas características, né? A gente não se permite ser diferente, né? E é como se existissem duas forças antagônicas, assim. Uma que diz que o problema está fora, né, que o problema está no outro, está no governo, está no seu par, está na sua família, no seu chefe, né? Qualquer coisa que seja fora de você, né? Só que isso te deixa no estado de inércia, né? Você não faz nada, você não faz nenhum câmbio, né? Por outro lado, tem uma outra força. Opa, tem uma outra força. Ih, caramba. Ó, essa é a tecnologia, são os câmbios que acontecem por fora. Tem um lembrete aqui agora que é para tomar um remédio, tá, gente? Desculpe. Mas vamos lá. E uma outra força, né, que movimenta a gente, que é antagônica àquela que deixa a gente no estado de inércia, que fala para a gente assim: você pode ser diferente, você pode mudar, você precisa mudar, você tem que ser melhor, né? E a logosofia, ela me mostrou que tem um caminho, né? Que existe um método próprio de investigação interna que permite fazer esses tipos de câmbios, né? Então eu comecei a invadir esse meu mundo interno, né?
passei a explorar e descobri o que há dentro de mim, e a identificar essas características, né? E o que eu identifiquei? Que, na verdade, eu sempre quis a superação da minha própria vida. Eu sempre quis ser um ser humano melhor. Só que eu nunca havia me empenhado em realizar esse objetivo com resolução, com paciência, com constância, né? Que são requeridas por qualquer processo. Então, eu dei início a um plano de trabalho pessoal. E esse plano de trabalho, ele consiste numa observação ininterrupta de todos, mas é todos mesmo, todos os movimentos diários que se referem tanto aos pensamentos, né, que é o conceito que o João trouxe, né, quanto às minhas atuações no cotidiano. É claro que é muito difícil, né, a gente está sempre atento, mas esse é o conceito, né, é essa atenção. E aí entra essa observação dos pensamentos, entra o recurso que a Índia trouxe de fazer essas anotações, né, entra o recurso que a Nara trouxe de conversar consigo mesmo, né, e assim, observar, quando eu trouxe aqui, né, ininterruptamente, é assim, desde o primeiro pensamento do dia, né, que quando a gente acorda, a gente abre os olhos, dá aquela vontade enorme de pegar o celular assim, olhar a rede social, ver o que está acontecendo no mundo, né, querer se inteirar, ou seja, encher a cabeça da gente, né, a mente da gente, de um tanto de coisa que talvez não tenha necessidade para aquele momento, né. Será que não seria melhor a gente reservar esses primeiros minutos do dia, sei lá, para fazer uma meditação, uma atividade física, algo para a gente mesmo, dedicar esse horário para a gente mesmo, né, uma leitura, né, e passando por aquele momento no trabalho, né, em que você reage muitas vezes de maneira desproporcional com alguma pessoa que não atendeu o seu pedido, alguém que não fez alguma atividade, né, e até o último pensamento do dia, né, que ele pode chegar para você e falar assim, nossa, poxa, que dia cansativo, que dia duro, né, pô, fui fazer uma live hoje, tive um tanto de problema, a internet caiu, a minha Siri aqui começou a falar, né, ou simplesmente eu for lá e agradecer, né, pô, que dia cheio que eu tive, oportunidades felizes, né, que me deram a oportunidade de evoluir, e até aquela experiência que parecia ser ruim, eu consegui extrair dela algo, né, algo de positivo, né. E eu vou contar para vocês rapidamente uma história bem, ela chega a ser até engraçada, assim, que eu vivi nesse movimento de observação, né, como que é importante, né. A pessoa que convive bastante comigo, né, quase todos os dias, assim, a gente estava tendo um pouquinho de conflito, né, eu estava tendo um momento passando por um momento de briga, e eu decidi chamar ela para tomar um café da manhã gostoso, numa padaria próxima à minha casa, né, só que a gente acordou e foi tomar o café, e a padaria não era tão perto quanto eu me programei, né, e a fome começou a apertar, né, e eu não sei vocês, mas um ser com fome, acho que é a melhor oportunidade que a gente tem, sabe, para treinar a nossa paciência, né, e começaram a surgir alguns pensamentos, né, poxa, esse lugar não é muito longe, estou ficando com fome, e o pensamento aqui, sabe, falando para mim, pô, reage, né, fala que já está chegando, fala que a pessoa reclama de tudo, fala 1 milhão de coisas, né, mas aquilo não ia tornar a experiência feliz, né, e a gente foi caminhando, chegamos finalmente ao lugar, o lugar estava cheio, o atendimento foi ruim, e a comida demorou. Tudo, um cenário perfeito para um desastre, né, mas foi exatamente o contrário, né, porque eu me propus a viver aquilo com atenção. Então, o pensamento, né, quando aquilo que era ruim, eu expulsei, cultivando lá o afeto, cultivando a gratidão àquela pessoa, né, que eu gosto tanto, que está sempre comigo, pessoa que eu amo, né, e não faz sentido eu ficar brigando com ela por coisas que são pequenas, por circunstâncias pequenas, né, e eu comecei a cultivar paciência e tolerância. O que eu tive de volta? Paciência e tolerância, né, então, assim, foi esse, para mim, um grande exemplo de você pegar, né, essa analogia que tem do alquimista, né, você pegar esse chumbo e transmutar ele em ouro, né. Poxa, eu peguei uma experiência que poderia ser ruim, os pensamentos dentro de mim aqui, e eu sou famoso por ser irritadinho, sou famoso por ser reativo, né, e conseguir não passar isso para aquela experiência, né. Eu dou contornos muito felizes para essa experiência. Muito legal, meu. Quer dizer, a gente começa a fazer uma imagem maior, assim, mais ampla do que é, então, do que consiste esse trabalho de câmbio de alquimia, né? O que a logosofia propõe é que a gente realize um processo de evolução consciente, ou seja, que a gente faça algo não só movido pelas circunstâncias, óbvio, essas questões são muitas vezes incentivos para a gente mudar, né? Que foi apresentado, por exemplo, essas circunstâncias que foram apresentadas durante a live, mas ela propõe que a gente seja o protagonista, que a gente dirija conscientemente esse processo de evolução.
E para isso, muitas coisas são fundamentais, né? A primeira é ir aumentando a concepção de vida. Se a minha concepção de vida é simplesmente as atividades físicas, são as atividades profissionais ou a vida social, fica muito difícil encontrar essas oportunidades. Essas experiências, geralmente, a gente vê só como problemas, não como oportunidades para realizar um câmbio. A logosofia até tem um ensinamento do autor, de Ransol, que ele fala que para tudo existem diversas soluções, mas as melhores são sempre aquelas que promovem um câmbio interno. Então, assim, as oportunidades, elas aparecem todos os dias, né? Oportunidade de mudar, oportunidade de ter uma nova forma de conceber a vida, de pensar a vida, né? Outra questão é essa de conhecer a si mesmo. Eu tenho que ir conhecendo a mim, eu tenho que ir me internando nesse mundo. Cada um aqui foi apresentando um pedaço do próprio mundo interno, né? A gente tem que investigar, não é fácil, a gente não gosta de encarar a gente é muito benevolente, mas só a gente que não vê os nossos defeitos, todo mundo vê, mas a gente não quer encarar, então a gente demora muito tempo para começar essa investigação, né? Depois, pôr mãos à obra. Foi trazido aqui paciência, constância, tolerância, anotação, tudo isso são elementos que a gente tem que cultivar, né? Então, assim, a ideia é que eu vá desenvolvendo aptidões, vá aprimorando as minhas aptidões, vai cultivando virtudes a partir desse plano, né, que é também o que o Pedro apresentou agora. Então, eu queria até convidar aí mais uma rodada, nós temos tempo, para cada um falar de uma aptidão ou de uma virtude que tá cultivando nesse momento. Cada um de nós aqui. Para mim, a principal hoje que eu estou tentando cultivar é a generosidade. Generosidade em tudo, né? Não é só generoso em dar dinheiro. Não adianta vocês me ligarem aí depois da live para pedir grana, que eu não tenho. Mas generosidade em tudo, na forma de encarar as outras pessoas, na forma de ouvir as outras pessoas, na forma de ler as coisas. Muitas vezes eu leio já com intolerância, eu observo as coisas com intolerância. Então, assim, a generosidade é uma parte, né, desse afeto que a Nayara trouxe, que é exatamente olhar a parte boa que cada um tem, né, ser grato pela oportunidade que cada um apresenta para mim. E vocês, o que vocês estão cultivando aí? Então, Zé, para mim, eu tenho trabalhado, né, cultivar em mim o elemento da constância. O Pedro até trouxe agora, né? A gente não realiza nada sem paciência, tolerância, sem fazer um plano, um projeto, né? E eu já vivi essas experiências de realizar um plano e aí depois desestimulado no meio dele, na execução ali, aí acaba malogrando tempo, fica desestimulado, aí fica triste. Então, a constância eu vejo como um elemento importante aí no cultivo para conseguir realizar e ter o melhor resultado de cada propósito, cada plano que eu quero traçar na minha vida, né? Legal que o João falou sobre constância, porque uma das coisas que eu mais amo na logosofia é essa ampliação do conceito de vida, sabe? Parece que a vida vai se tornando uma união dos tempos, tem muita relação com essa constância, porque eu vejo que quem eu sou hoje, né, o que eu faço hoje, reverbera muito do que a Angel decidiu cambiar internamente lá atrás, né? Então eu vou vendo como o meu presente se une ao meu passado e vai se unir com o meu futuro, né? O que eu estou cultivando hoje eu vou estar colhendo amanhã. E isso eu aprendo com a logosofia, né? E pensando nesse meu futuro, um conceito que eu estou agora revisitando e estudando é o conceito de gratidão, porque eu comecei a observar que às vezes eu não estou realmente consciente da gratidão, sabe? Às vezes eu não externalizo, eu não falo para os outros uma reclamação, mas eu observo uma reclamação interna. Então eu estou vendo essa minha necessidade de retomar esse estudo sobre a gratidão. Bom, um elemento que eu estou cultivando, né? Na verdade, eu estava cultivando o afeto, né? Devido à minha experiência. E a partir desse momento, eu comecei a receber alguns conselhos de pessoas próximas de que eu era uma pessoa muito boazinha e que eu devia ser mais brava. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? Mas ser brava não é um elemento que eu quero para minha vida, né? Então, engraçado que até hoje eu vi uma frase que fala sobre a enérgica doçura, né? Então, vai muito em relação ao que
eu tenho cultivado nesse momento, né? Porque eu não quero ser brava. O que eu me propus a ser, que eu tenho tentado praticar, é ser dócil, porém firme. Então, eu quero tomar as decisões com firmeza, eu quero falar com as pessoas com firmeza, mas eu posso ser uma pessoa dócil, né? Pô, muito legal. Eu tô tomando nota aqui das virtudes de todos aqui para poder praticar também. Tem uma generosidade, docilidade, né, paciência, generosidade, né? Bacana. Gratidão. E adorei que eu tenho uma manifestação aqui da Cristiane, né, falando aqui que essa alquimia faz lembrar algo que a mãe dela sempre diz: faça do limão uma limonada, né? Bem bacana aqui a analogia. E sobre isso ainda, né, um ponto que para mim é chave, assim, na logosofia, é o uso da inteligência, né? Eu ter consciência de que eu tenho um sistema mental, né? Ou seja, eu vou observando em cada experiência que eu vou vendo na vida, né? Por mais simples que ela possa parecer, né? O café da manhã pareceu uma simples, né? A oportunidade de extrair um conhecimento, né? E naquela oportunidade, né? Essa experiência que eu contei para vocês, eu quis ser melhor. Mas por que eu quis ser melhor, né? Porque eu queria parecer legal, né? Para essa pessoa que eu amo, né? Ser legal é o mínimo, né? Que a gente tem que ser com todo mundo, né? E o que eu tenho observado, né? Que quanto mais eu investigo, né? A minha própria vida, né? Mais eu me conheço, parece que eu vou me agigantando, assim, espiritualmente, né? E mais eu me conecto com outros seres, né? Mais eu tenho a oferecer, né? Eu estendo a minha vida no próximo, né? E eu vou compreendendo a natureza, a vida, a criação, né? E eu vou olhando para aquele ser lá do espelho, né? E vejo outra imagem, né? Isso é muito feliz para mim, né? E eu relatei essa experiência do café, né? Só que isso não quer dizer que agora eu sou um grande sábio, né? Um poderoso alquimista, né? Que tá o tempo inteiro trocando chumbo em ouro, né? Pelo contrário, né? Eu tô numa luta constante, né? Contra essas minhas deficiências, contra as características ruins, né? A minha própria personalidade, as distrações que o mundo apresenta, né? E o grande ponto é saber que eu posso ser mais do que eu sou, né? Isso é libertador, né? Só que isso é um processo, né? Como o João trouxe, né? O elemento da paciência. E esse processo, ele terá sucesso correspondente conforme a minha lealdade e dedicação a esse processo, né? Então, eu tenho que estudar, né? Eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter constância nessa luta, né? Eu acho que esses são esses elementos, né? Somado aos que os demais trouxeram, cria uma imagem bem legal, assim, de coisas para a gente trabalhar, para evoluir, para buscar ser melhor, né? Para fazer esses câmbios positivos na vida. O bacana que deu para perceber que, assim, né? A logosofia é uma ciência completa, né? Mas que cada um adapta a própria vida. Ou seja, esse caminho da evolução consciente é um caminho que é individual. Ou seja, não tem nada a ver eu competir aqui com o Pedro, né, para ver quem sabe mais ou que realizou mais. A relação é o que ele falou, é relação a mim mesmo. Né? Eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. Por isso que, na verdade, é um processo para realizar todos os dias, não tem prazo para terminar, não tem idade limite para começar, não tem pré-requisitos, que a logosofia é algo que é fantástico e que é para todo mundo. Ou seja, eu acho que essa imagem, né, que a Angel trouxe, né, que a vida vai se ampliando, a gente vai começando a perceber coisas da vida do passado, unindo com o presente, projetando também o que a gente pode ser no futuro, é algo realmente fantástico. Todo mundo aqui pode melhorar, todo mundo pode ser esse alquimista. Então, assim, eu queria agradecer a todo mundo que participou, todo mundo que assistiu, também a esse conjunto maravilhoso aí, né? A gente não se vê presencialmente faz tempo, né? Mas que todos nós estamos unidos aí nessa jornada interna para ser um ser humano melhor e para transformar esse mundo, né, também externamente um mundo melhor. Então, agradecer a presença de todos, desejar a todos aí um excelente final de semana. Boa tarde a todos. Valeu, turma. Boa tarde a todos. Sucesso na alquimia individual. Isso aí. Tchau, gente. Boa tarde.